Hoje é dia da maior seleção da história do futebol entrar em campo. A seleção brasileira vai enfrentar o Haiti e a gente teve aí, né, noticiado pela ESPN a provável escalação dos 11 que vão a campo inicialmente. E eu trouxe o vídeo aqui, né, do Pedro Ivo, falando sobre essa possível escalação para a gente poder assistir juntos, né, reagir juntos, debater aqui nos comentários e vim trazer essa análise sobre o que eu acho dessa escalação. Mas antes, gostaria de pedir a todos que estão acompanhando o nosso canal, estão gostando, para já deixarem um like nesse vídeo, se inscreverem no nosso canal. Lembrando, estamos com a meta de bater aí 1000 inscritos, então nos ajude a bater essa meta. Ativa aí também o sininho para receber notificação dos próximos vídeos e continue acompanhando o nosso conteúdo. Então vamos assistir esse momento. Já peguei meu fone aqui e olha só, vamos ver aqui. No último papo ali na reunião, antes de entrar no ônibus e vir aqui pro jogo. Rapidinho antes, porque parece que tem convidado, ó. Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos. Casimiro, Bruno Guimarães, Paquetá, Vini Júnior, Rafinha e Matheus Cunha. Essa é a projeção. É com essa informação que a gente está trabalhando desde a quinta-feira. É isso que ele tem sinalizado às pessoas. Ó, informação aí de que a provável escalação é essa, então, né, que ele acabou de falar. Cara, até respirei fundo aqui, porque assim, ó, vamos lá. Alisson, beleza, não tem o que mudar. Danilo no lateral direito, certo demais. Eu acho que eu elogiei bastante o Ibanhas, né, nas atuações dele nos amistosos, mas eu acho que nessa primeira partida contra Marrocos ele foi muito mal. Não sei se por nervosismo, primeira partida pela seleção em Copa do Mundo, mas eu acho que ele jogou muito mal, tomou cartão amarelo, errou muito bote, né, que é uma coisa que, pô, não pode errar. Então, assim, aqui eu acho que o Ancelotti foi corretíssimo. Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, não tem o que contestar. Douglas Santos também, que foi para mim um dos pontos mais positivos na partida contra o Marrocos, fez uma grande partida defensivamente, então acho que aqui também não tem o que mudar. E agora eu já vou entrar em polêmica aqui já. Casemiro no meio de campo. Cara, Ancelotti, eu sei que você não vai ver esse vídeo, mas eu vou falar diretamente com você aqui. Eu sei que o Casemiro ganhou não sei quantas Champions Leagues com você no Real Madrid, que ele é um homem de sua confiança, mas a gente tem que olhar para essas questões de liderança fora de campo também, cara. Por que o Casemiro não pode, né, ficar no banco de reserva exercendo essa função de liderança? Visto que o futebol dele tá muito abaixo, muito abaixo. E olha que eu sempre fui um dos caras mais defensores do Casemiro. Enquanto ele estava performando, estava demonstrando nível e um bom futebol, eu defendi o Casemiro com unhas e dentes. Mas depois da atuação dele contra Marrocos e principalmente nos últimos jogos, para mim é Casemiro reserva. Reserva, não tem como ter o Casemiro de titular. Aqui já fica aí uma crítica à escalação do Casemiro como titular. Para mim aqui seria Fabinho de titular, que é o outro ponto o outro ponto que eu falei como Douglas Santos da última partida contra o Marrocos, que foi um dos mais positivos. Se não for o mais positivo, né, o Fabinho entrando no lugar do Casemiro e jogando 1000 anos-luz à frente do Casemiro, tendo uma atuação 1000 anos-luz à frente. Então, assim, acho que aqui já fica uma forte crítica. Obviamente, temos que ver como é que vai ser essa partida. Né? Então, assim, acho que o Ancelotti quis dar uma segunda chance pro Casemiro. Eu acho que se essa partida ele jogar bem, ele nem volta para jogar de titular mais essa Copa, só para poder entrar durante os jogos ali. Mas enfim, vamos prosseguir. Bruno Guimarães, para mim aqui, jogou mal também contra Marrocos, mas não temos os jogadores com a característica dele no meio de campo. Né? Realmente precisamos dele. Eu acho que muitas das vezes o Bruno Guimarães peca na questão da cadência do jogo. Eu acho que ele acelera demais quando não tem que acelerar. E, enfim, acho que às vezes ele falta aquela cadência que muitos jogadores aí que a gente vê de meio de campo tem, né? Que é, por exemplo, o Vitinho, o próprio Rodri, o Pedri, enfim, outros jogadores. Né? Então falta essa pausa pro Bruno Guimarães no meio de campo ali. Né? Levantar a cabeça, olhar o jogo, cadenciar a bola, segurar a bola, entendeu? E acelerar no momento correto. Então, assim, eu acho que o Bruno Guimarães é um ótimo jogador. Né? Gosto muito do futebol dele, elogio ele bastante, no Newcastle principalmente, mas acho que na seleção brasileira, mesmo tendo boas atuações algumas vezes, na última partida contra Marrocos ele foi muito mal, e acho que nessa partida ele merece uma chance também. Então aqui tudo certo. Paquetá. Tivemos um Paquetá aí jogando extremamente bem no amistoso contra o Panamá, mas extremamente mal também e apagado contra Marrocos. Acho que ele merece mais uma chance? Sim, mas ao mesmo tempo, cara, eu queria muito ver o Danilo titular nesse time. O Danilo, toda vez que entra, impacta muito o jogo, joga muita bola, chega muito bem à área. Ele consegue fazer tanto a função de 8, quanto a função de 5, quanto a função de 10. Joga em todas as posições do meio de campo. É um jogadoraço, né? E assim, não consigo entender como ele ainda também não veio para ser titular. Indo para esse ataque, Rafinha de titular me incomoda demais. Mas não porque eu não acho que o Rafinha tem que ser titular. Porque eu acho que o Rafinha merece tomar um susto. Entendeu? O Rafinha merece tomar um susto
para ele poder trazer o futebol do Barcelona para a seleção brasileira. Então, assim, eu entendo também o Ancelotti dar uma segunda chance pro Rafinha. Ele já falou aí na coletiva de imprensa que acha o Rafinha um dos melhores jogadores do mundo, que ele pode jogar em qualquer posição do ataque. Então, assim, eu entendo o Ancelotti. Temos que lembrar que o Ancelotti é o técnico mais vencedor da história do futebol, né? É o que mais conhece aqui do que todos nós que estamos falando de cá. Então, temos que dar uma moral pro velho aí também. Se ele deu a segunda chance pro Rafinha, vamos dar uma segunda chance pro Rafinha também. Vinícius Júnior, acho que não tem muito o que contestar, mas agora eu vou contestar demais. Matheus Cunha de titular é brincadeira. É uma bizarrice sem tamanho. Cara, eu não tô desmerecendo o Matheus Cunha, é um ótimo jogador, mas o Matheus Cunha não é 9 e nem falso 9. O Matheus Cunha não faz essa função muito bem. No Manchester United, ele joga atrás do centroavante, certo? Então alguns vão falar, mas ele faz falso 9 às vezes. Faz falso 9 às vezes, mas eu não acho que o Matheus Cunha seja esse jogador de fazer 9 e falso 9. O Matheus Cunha tá muito mais para um 10, pô. O Matheus Cunha é aquele cara que joga atrás do camisa 9, fora da área, ali circulando, caindo para a esquerda muitas das vezes, recompondo para poder marcar. Então eu entendo que o Ancelotti goste dele por essas características, principalmente pelo fato dele recompor muito bem para poder marcar. Mas, cara, não faz sentido o Endrick não ser titular. Não faz sentido. Beleza que é na partida contra o Haiti. E é aí que eu acho que o Endrick deveria entrar. Entendeu? É nessa partida que você bota um moleque desse, ele faz 1, 2, 3 gols e ganha confiança. Sem querer desmerecer o Haiti, tá? Antes, já vou falar aqui, não acho que o Brasil chega assim nessa soberba para fazer goleada e nem pode chegar nessa soberba. Lembrando, Espanha, favorito ao título, empatou com Cabo Verde. Portugal, favorito ao título, empatou com o Congo. Então não podemos desmerecer essas seleções. São seleções aí que tem jogadores fortes fisicamente, que vem para poder defender muito bem, né? Vem para fazer uma linha ali bem postada, um bloqueio difícil de sobrepor. Então tem que tomar cuidado. Mas assim, por ser uma partida contra o Haiti, não entendo a escalação do Matheus Cunha. Já não entendi lá na partida contra o Marrocos a escalação do Igor Thiago. E não entendo agora a escalação do Matheus Cunha como titular também. Pra mim era Endrick aqui, cara. Assim, tá inexplicável essa questão do Endrick pra mim. O Ancelotti já falou na coletiva que vai colocar o Endrick no momento certo, mas qual é o momento certo? Ele já falou que o Endrick tem paciência, que é muito maduro, mas o povo brasileiro não tem paciência. Tem 24 anos que a gente não ganha a Copa, a gente quer ganhar. E não é pôr no Endrick, não quer dizer que pôr no Endrick em campo, o Brasil automaticamente ganhou. Mas com o Endrick em campo, na minha opinião, o Brasil tem muito mais chance de ser campeão, de ganhar um jogo, entendeu? Então, assim, cara, é muito simples na minha opinião. E, assim, muitas das vezes eu acho que o Ancelotti está inventando algumas coisas. Mas, ao mesmo tempo, eu tento pôr meu pé no chão. Eu lembro que ele é o treinador mais vencedor da história do futebol. E se ele está fazendo isso, tem algum motivo. E esse motivo deve ser plausível. Então, vamos dar mais uma chance, assim como ele está dando mais uma chance para Casemiro e Rafinha. E, né, uma primeira chance aí também para Matheus Cunha. Então vamos dar essa chance aí, né? Da mesma forma que o Mister está fazendo. Vamos ver se a seleção brasileira performa, se a seleção brasileira vem para um bom resultado, para um bom futebol principalmente. Um resultado aqui acho que é o que menos importa pra gente. Obviamente a gente tem que ganhar, viemos no empate, mas aqui o mais importante é o futebol mostrar a evolução. Então vamos confiar, né, na minha opinião, nessa partida. Como eu disse, o Brasil, obviamente, vem para poder fazer um bom jogo, por ser uma seleção mais abaixo. Não pode ser desmerecida, não pode ter soberba de achar que vai golear. Tem que vir, encarar, cair para dentro e fazer o melhor jogo possível, jogar como se fosse final de Copa e demonstrar um bom futebol, fazer um bom resultado e vir bem para jogar contra a Escócia. Na minha opinião é isso, galera. Não tem muito para onde correr. Eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham sobre essa escalação aí que provavelmente vai vir a campo e sobre tudo que eu falei nesse vídeo. Então deixa aqui nos comentários, vamos trocar essa ideia, vamos debater. Novamente, quem está acompanhando nosso conteúdo, está gostando, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal para nos ajudar a bater a nossa meta de 1000 inscritos. E ativa o sininho aí para receber notificação dos próximos vídeos. Continue acompanhando nosso conteúdo. No mais é isso. Valeu. Tamo junto.